alunos do curso de técnico em florestas, na modalidade EAD. Eu sou o professor Rafael e estaremos dando início então à nossa disciplina de morfologia e classificação do solo. Então, para dar início então, eu estarei apresentando para vocês os objetivos da disciplina, onde nós temos um objetivo geral: compreender a relação de características e propriedades físicas e morfológicas dos solos relacionados com a capacidade produtiva do ambiente. E como objetivos específicos, nós temos então fornecer fundamentos da metodologia de análise das fases sólidas, líquidas e gasosa e de suas interações no solo, aplicar os conhecimentos em problemas relacionados à agricultura, identificar e analisar e discutir os problemas do solo em um sistema trifásico, heterogêneo e disperso, e além disso conhecer os diferentes tipos de solo e sua distribuição geográfica e avaliar ou estimar o potencial de uso da terra. E o nosso conteúdo programático da nossa disciplina, então, ele é distribuído da seguinte forma. Então, nós teremos inicialmente os conceitos iniciais em solos. Então, depois nós estaremos vendo o solo como um sistema trifásico, onde nós estaremos vendo então as fases desse sistema trifásico: a água do solo, a aeração do solo, temperatura do solo, propriedades físicas e morfológicas do solo, classificação dos solos e ambientes brasileiros. Então, para darmos início então à abordagem do nosso assunto, nós podemos pensar aqui então sobre a respeito dos conceitos de solo e sua evolução histórica ao longo do tempo. Então, nessa perspectiva, então, a primeira pergunta que nós poderíamos fazer então é: o que é o solo? Que é o objeto então de estudo da nossa disciplina. Então, dessa forma, poderíamos imaginar então que o solo é uma porção de terra descoberta, como a gente pode observar na figura à esquerda, e também poderíamos imaginar o solo como sendo então uma área preparada para cultivo. Então, a gente poderia ter essas duas perspectivas do que é o solo. Só que, será que o solo se resume a apenas isto? Será que nós podemos imaginar que o solo se resume a apenas uma porção de terra descoberta ou um solo preparado para cultivo? Então, nós podemos ver que com certeza não. Com certeza a gente vai ver durante a nossa disciplina que o solo ele é bem além disso, desses conceitos restritos. De modo que, quando a gente se pergunta o que é o solo, então, a resposta para essa pergunta ela pode depender, por exemplo, da área profissional, de cada profissional. Então, por exemplo, o engenheiro civil, ele pode imaginar o solo como um meio para a construção de edificações, rodovias e outros usos. Então, como podemos observar então na primeira imagem à esquerda, nós podemos observar então um engenheiro civil com um projeto na mão analisando o local de construção. Na imagem central nós temos ali já uma área construída, onde o solo foi utilizado então como suporte, como base para a construção, e na imagem à direita nós podemos observar então o solo como um local para a construção de pontes, viadutos e outras obras para finalidades de utilização diversas. Além disso, quando se pergunta o que é o solo, se eu for imaginar do ponto de vista do engenheiro agrônomo, ele pode entender o solo como sendo um meio para desenvolvimento e cultivo de plantas. Então, nessa perspectiva, nós podemos observar na figura à esquerda o solo sendo preparado para o cultivo, então, através das operações de geração e gradagem. Na imagem central, nós podemos perceber já uma área cultivada com culturas olerícolas, e à direita nós podemos observar então o cultivo de tomate. Então, para um engenheiro agrônomo, o solo então ele vai ter propriedades que lhe permitem ser cultivado com culturas diversas. Agora, quando eu for, por exemplo, imaginar na lógica de um engenheiro florestal, por exemplo, ele pode entender o solo como um meio para crescimento e desenvolvimento de plantas, mas de plantas arbóreas, florestais, ou seja, florestas. Então,
nessa perspectiva, ele poderia imaginar um solo para plantio de, por exemplo, cultivo de eucaliptos, ou um solo como meio para o desenvolvimento de uma mata nativa. Então, e se a gente for imaginar a perspectiva desse, por exemplo, do profissional, desses dois profissionais que entendem o solo como meio para cultivo de plantas, por exemplo, o solo, apesar de ter a mesma finalidade, vão ter características distintas, uma vez que, por exemplo, para o engenheiro florestal, o solo ele vai ser um meio para crescimento e desenvolvimento de plantas arbóreas. Então, esse profissional, assim como vocês do técnico em florestas, vão entender o solo como um meio para cultivo de plantas de porte arbóreo. Agora, nós podemos perceber também que existe um conceito agrícola do que é o solo. Então, desse ponto de vista agrícola, ele teve início, então, provavelmente com o surgimento da agricultura. Então, a partir do momento que o ser humano percebeu que era possível cultivar e produzir alimento, então começou-se também a ter a percepção da importância do solo para essa atividade. E, consequentemente, os conhecimentos eles foram sendo adquiridos, aprimorados e transmitidos através das gerações. Então, por exemplo, é muito comum no meio rural a gente ouvir o termo ou as classificações agronômicas do solo, como, por exemplo, terra para milho, arroz, terra de feijão, entre outras culturas. E por trás dessa classificação, a gente pode observar que existe um conhecimento embutido. Por exemplo, uma terra de arroz, por exemplo, é um solo com um teor de água mais elevado, que ocorre em porções mais baixas da paisagem, tem todo um conjunto de características que o distingue de um solo, por exemplo, para cultivo de milho em outras culturas. Só que a gente pode também estabelecer um conceito geral. Existe um conceito geral do que é o solo. Então, desse ponto de vista do conceito geral, a palavra solo, que vem de solo, que do latim significa suporte, base ou superfície, que poderá ser utilizado então para os diversos usos, como a gente vem comentar no início da aula. Então, nessa lógica, podemos descrever o solo como sendo corpos naturais que ocupam porções da superfície terrestre e servem de alicerce para o sistema de produção agropecuária, edificações dos seres humanos e o solo como sendo então resultado de fatores e processos de formação. Então, uma pergunta que nós poderíamos nos fazer é: qual é a origem do solo? De onde o solo é proveniente? Então, pode-se considerar que, de maneira geral, o solo ele tem por origem as rochas que, com o passar do tempo e ao longo dos anos, devido à atuação de diversos fatores, elas são decompostas até formar o solo. Então, a gente for observar na primeira figura, à esquerda, nós temos então uma rocha que posteriormente ela vai passar por uma série de processos, como a gente pode observar na figura à direita, onde tem-se uma rocha. Essa rocha começa a ser alterada pelos fatores do ambiente, e à medida que esse grau de alteração ele vai evoluindo, da esquerda para a direita, na figura, nós podemos observar então que a gente vai ter um solo já desenvolvido com suas camadas, que vai permitir então, por exemplo, o crescimento de plantas e a observação então das características pertinentes então ao solo. Além disso, nós podemos imaginar que é o seguinte: a observação do solo, ou seja, a gente consegue perceber o solo através daquilo que a gente chama de perfil do solo. Então, o perfil do solo nada mais é do que a camada que está entre o material de origem, ou seja, as rochas, e a atmosfera. Então, nós podemos observar então na figura que nós temos aqui então o perfil, o que seria o perfil de solo, que é aquilo que a gente observa, por exemplo, quando a gente se depara com um perfil de barranco ou um corte de estrada. O que a gente está observando ali é um perfil de solo. Então, o perfil de solo pode ser descrito como a visão que a gente tem do solo em um local propício, como a gente tinha comentado, um perfil de barranco. E, além disso, o solo, como a gente tinha falado no início, ele tem significado diferente, que pode ser variar de acordo com os diferentes profissionais. Então, nós vimos que os profissionais das ciências agrárias, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, o técnico em florestas, por exemplo, ele pode entender o solo como um meio para crescimento e desenvolvimento de plantas. Também
esses profissionais também podem entender o solo como sendo um local para ciclagem de nutrientes, habitat para organismos. Do ponto de vista mais ecológico e ambiental, o solo, então, na verdade, ele é um local então para fornecimento de água e também um local para suporte das diversas construções de engenharia. Então, a gente vai ver agora um pouco mais detalhado cada uma dessas funções que o solo pode exercer. Então, por exemplo, o solo como meio para crescimento de plantas. Então, nessa figura a gente consegue observar então que nós temos o solo com uma função inicial de suporte físico para o crescimento das plantas. Então, através do sistema reticular, a planta se encontra ancorada ao solo, sendo então esse suporte que permite que as plantas permaneçam eretas. Além disso, o solo ele apresenta uma importante função no fornecimento de água e nutrientes para essas plantas através do sistema reticular dessas plantas. Ou seja, o sistema reticular, além de promover suporte físico, de ancorar a planta no solo, também é o responsável por absorver do solo a água e os nutrientes que essas plantas necessitam. E além disso, esse solo também é o local onde são estabelecidas importantes relações com micro-organismos que vão estar associando então as plantas, os vegetais superiores e vão trazer benefícios tanto para o solo como para esses vegetais. Além disso, o solo ele exerce uma importante função também na regulação do fornecimento de água. Então, o que acontece? Por exemplo, durante uma precipitação, que é o momento que a água entra no sistema. Então, pode ocorrer o que? O processo de infiltração, que é o que desejável que ocorra, mas também pode ocorrer o processo de escoamento, que não é muito interessante devido aos prejuízos que pode ocasionar processo erosivo. Então, essa porção de água que infiltra no solo, o que ocorre com ela? Primeiramente, ela passa por uma filtragem. Por quê? A água da chuva ela contém impurezas, somente aquelas impurezas que estão retidas na atmosfera. Essas impurezas, primeiramente, elas são retidas no solo, então o solo funciona como um filtro. Posteriormente, essa água que passa por dentro do solo, ela atinge as reservas do lençol freático, aonde o solo passa a funcionar como um reservatório. E, como reservatório, então, ele vai ter a possibilidade de abastecer então, nascentes e áreas de várzeas inundadas, de forma a garantir o suprimento de água que é necessário às plantas e aos animais. Então, o solo também ele pode ser entendido como um habitat para os organismos, como a gente já comentado anteriormente. Então, nessa perspectiva, nós podemos observar então na primeira ilustração que o solo ele pode então compreender uma série de organismos que vão desde macro-organismos, meso-organismos e micro-organismos. Então, na figura da direita, nós podemos observar então minhocas, que são organismos que habitam o solo. Consequentemente, elas vivem no solo e dependem de propriedades desse solo. Dentre essas propriedades, nós temos a umidade do solo, são organismos dependentes da umidade do solo, a matéria orgânica do solo. Então, o solo também tem essa importante função como habitat para esses organismos. Uma outra função importante do solo também é como suporte das atividades antrópicas. Então, nessa perspectiva, nós podemos observar na primeira figura uma área, então, sendo feita a construção de uma estrada, a abertura de uma estrada, onde o solo é o local ou a base e o suporte para a construção dessa estrada. Também nós temos a outra figura, uma obra de engenharia, onde a gente consegue observar, então, um local de desaterro, então o solo sendo removido para deixar em condições propícias para a construção. Então, a gente consegue observar que isso gera um certo impacto, aonde aquilo que a natureza demorou milhares e milhares de anos para construir, o ser humano é capaz de remover aquilo ali em pouco tempo, questão de meses, o ser humano consegue remover isso aí, é gerado um certo impacto, mas o solo também pode ser entendido como essa finalidade. Além disso, a outra imagem nós podemos observar uma área de construção urbana, onde o solo também tem essa finalidade, como sendo suporte para a construção de cidades, de parques industriais, de fábricas e outros usos. Além disso,
O solo também pode ser utilizado como meio para extração de alguns minerais, alguns metais de grande importância nas atividades humanas. Então, na figura à esquerda, nós vemos uma área de mineração, onde é extraído o minério de ferro. Então, nós podemos observar que o solo foi bastante alterado pelas atividades antrópicas. E na imagem da esquerda, da direita, nós podemos observar então, o solo sendo utilizado então, como local para destinação final de resíduos das atividades humanas. Basicamente, nós temos então um lixão onde são descartados resíduos do lixo, até aquele lixo que nós produzimos diariamente nas nossas casas. Então, o solo também é utilizado com essa função então, de estar dando destinação final a esses resíduos. E essas duas atividades, principalmente de mineração ou de produto de construção de lixões e aterros sanitários, são atividades que, de certa forma, causam um grande impacto ao solo. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão e algumas considerações a respeito da nossa aula. Na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de observar que o solo ele tem como material de origem rochas e que o perfil do solo então nos dá uma visão do seu limite inferior, que são as rochas, o material de origem, e no seu limite superior, então, a atmosfera. Além disso, o solo pode ser entendido de diversas formas, de acordo com a área de interesse. Então, gente, por hoje é só. Então, até a próxima aula. Bons estudos para todos.